Olá, tudo bem? Bom dia, um feliz sábado a todos, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Para nós é um privilégio estarmos aqui mais uma vez nesse sábado, na TV Alto Clamor, trazendo a palavra de Deus até você. Amém? Hoje o título da nossa mensagem é o batismo. E antes de abrir a palavra de Deus, nós iremos orar para que Deus possa nos iluminar, para podermos entender esse tão maravilhoso tema. Amém? Oremos. Pai querido e bondoso, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos, Senhor, falando do Teu amor e principalmente da Tua santa e boa palavra. Nesse momento eu te peço que o Senhor me ilumine e nos ajude, Senhor, a ser Teu instrumento para transmitir o Teu desejo para todas as pessoas. Que elas possam, Pai, se alimentar do pão da vida e possam compreender o Teu amor. Em nome de Jesus, amém. É isso aí, meu querido. Então vamos abrir a nossa Bíblia desde já, no livro de Romanos, capítulo 6, do verso 3 ao 5. Romanos, capítulo 6, do verso 3 ao 5. Amém? Diz assim: Ou não sabei que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, somos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também seremos na sua ressurreição. Amém? Paulo, em sua infinita sabedoria, infinita porque Deus que deu para ele faz a comparação do batismo com a morte e a ressurreição de Jesus. Sim, nós morremos o velho homem e ressuscitamos como novas criaturas em Cristo Jesus. Interessante que Jesus, na sua vida, tudo nos deixou como exemplo. Jesus batizou não para a remissão dos pecados, porque ele não tinha nenhum, mas para nos dar o exemplo de que deveríamos fazer o mesmo, se quiséssemos nos salvar. Jesus, ele foi tentado diversas vezes e foi vencedor. Por quê? Porque ele também queria que nós fôssemos vencedor, mas vencedor não por nós mesmos, mas nos méritos e no sangue dele, no sangue de Jesus. Aqui fala que nós seremos mortos e ressuscitados com ele. Então você concorda comigo que o batismo, ele é uma simbologia da nossa velha vida sendo sepultada, por isso que usa água, mergulha, a pessoa, que significa um sepultamento e uma ressurreição para uma nova vida? Então, Jesus ele quer nos mostrar através desse símbolo que naquele grande dia, quando ele vier nas nuvens do céu, nós seremos transformados. Então a gente morre, espiritualmente falando, é sepultado na água como símbolo e levanta, porque nós ressuscitamos em Cristo Jesus como novas criaturas. Amém? Agora, como diz aqui Paulo, nós ressuscitamos em Cristo Jesus porque fazemos como semelhante à sua morte. Dá a aparência aqui de que tudo é feito em nome de Jesus, porque nós devemos seguir o seu exemplo. Convido você para podermos abrir a Bíblia no livro de Lucas 24, verso 45 e 47, que nos diz assim: Então abriu-lhes o entendimento para compreenderes as Escrituras, e disse: Assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Deixei um grifo especial, na qual aqui Jesus vai dizendo ali para aqueles dois discípulos de Emaús, dizendo que em seu nome deveria pregar o arrependimento e a remissão dos pecados. Marcos, no capítulo 16, Jesus faz um convite a todos nós. Ele diz: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Do que Jesus estava falando aqui para os discípulos? Pregação do evangelho e batismo. E aí ele conclui dizendo que em seu nome fosse pregado o arrependimento e a remissão dos pecados. Jesus queria que nós pregássemos para as pessoas em nome dele.
Jesus queria que as pessoas confessassem os seus pecados em nome dele. Jesus queria que as pessoas fossem batizadas no nome dele. Sim, Jesus ele quer que as pessoas sejam batizadas em seu nome. Talvez seja por isso que no capítulo 2 de Atos, verso 38, as pessoas se perguntaram, Pedro fez uma pregação maravilhosa aquele dia. Pedro foi um instrumento de Deus aquele dia para pregar o evangelho àquelas pessoas. Tanto a ponto deles se perguntarem, e agora, o que nós faremos? E lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 38, Pedro diz, arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus. Fala que mais de 3.000 pessoas, sem contar crianças e mulheres, aquele dia, foram acrescentadas no povo de Deus. Mais de 3.000 pessoas foram batizadas em nome de Jesus. Não bastasse isso, ainda no livro de Atos, capítulo 8, verso 16, diz assim, que as pessoas também foram batizadas em nome de Jesus. E o interessante é que muitas pessoas dizem, não, os judeus ali de Pedro foram batizados porque, na realidade, eles que mataram Jesus. E eles precisavam ali ter o perdão de Jesus. Bom, aqui no livro de Atos, capítulo 8, 16, começa-se os batismos, não na nação judaica, mas de pessoas que ali, como aquele eunuco que Filipe encontrou, pôde ouvir pela primeira vez o nome de Jesus. A Bíblia conta que o Espírito Santo levou ali Filipe até aquele carro daquele homem, fala que ele lia o livro de Isaías e não compreendia. E aí agora Filipe explica, fala que é Jesus, fala que mataram Jesus, ele olha a água como essa aqui atrás e agora pergunta, o que me impede de ser batizado? E ele foi batizado em nome de Jesus. Continua a Bíblia dizendo aqui, vai falando que muitos samaritanos, muitas outras pessoas, em Atos 8, 16 diz, mas somente tinham sido batizados em nome de Jesus. Aqui nós temos mais uma referência do batismo em nome de Jesus. Atos capítulo 10, verso 48. Aqui é o maior desafio que a igreja teve, os discípulos tiveram. Porque Pedro ele recebeu uma visão, um sonho, do lençol que caía com várias coisas imundas, vários animais imundos. Ele falando, Senhor, olha, eu não como isso. E agora ele recebe a explicação. Ele recebendo a explicação, Deus fala, olha, vai vir tal e tal pessoa aqui. Não pergunta nem para onde eles querem te levar. Eles vão vir atrás de você. Vai e segue eles. Pedro agora vai lá na casa de um centurião romano. E agora quando ele começa a pregar, as pessoas recebem o Espírito Santo de Deus. E Pedro as batiza em nome de Jesus. E olha o que é aqui. Que fossem batizados em nome de Jesus. O livro de Atos, capítulo 19, verso 5, é a última referência que temos a respeito do nome de Jesus nos batismos realizados. É registrada num contexto muito excepcional, porque o apóstolo Paulo cumpre a missão de pregar o evangelho em Éfeso, e em sua terceira investida na área missionária da Ásia Menor, o avanço da pregação alcança a etapa a ser prescrita, de Atos 1, verso 8. E aqui essa referência, ele aqui encontra algumas pessoas, né, que tinham sido simplesmente batizados no batismo de João Batista. E aí agora Paulo fala para eles de Jesus, e eles aceitam, e fala que logo após ouvirem a mensagem de Paulo, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. As pessoas que só tinham sido batizadas no batismo de João, após esse encontro de Paulo, foram batizadas em nome de Jesus. Mais aqui uma referência do batismo sendo feito em nome de Jesus, conforme a gente viu o exemplo dado no livro de Romanos. Vamos aqui
meditar mais uma vez na Bíblia, em Atos 22, 12, verso 16, que conta a história de um certo varão chamado Ananias. Ele era uma boa pessoa, ele dava um bom testemunho, e fala aqui que ele teve um encontro, com Paulo e também o batizou em nome de Jesus. Diz assim: um certo Ananias, um varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, indo ter comigo de pé ao meu lado, disse-me: o Deus dos meus pais de antemão te designou para conhecer a sua vontade e ver o justo e ouvir a voz da sua boca, porque há de ser testemunha para todos os homens que têm visto e ouvido. Agora, pois, levanta-te e batiza e lava os seus pecados, invocando o seu nome. Quem chamou Paulo? Conta a história que Paulo estava lá andando de cavalo porque ele estava ansioso para ir matar alguns irmãos, e ele teve um encontro com alguém. Esse alguém perguntou para ele: Paulo, por que você me persegue? Por que você está me perseguindo? Paulo pergunta: quem é você? E essa pessoa responde: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Ananias vai na casa de Paulo e fala: olha, tu foi escolhido por alguém. Quem é esse alguém? Esse alguém é a pessoa de Jesus. Ananias chegou e disse: Jesus me incumbiu de vir aqui porque você foi o escolhido. Ele te chamou. Ele te fez cair do cavalo. E agora você deve ser batizado em seu nome, conforme a gente leu na Bíblia. Paulo foi batizado em nome de Jesus. Paulo foi batizado em nome de Jesus. E agora eu convido você a lermos mais um verso na Bíblia, Gálatas 3, verso 27, que diz assim: a importância que Paulo deu para esse pequeno detalhe, a importância que ele deu para esse pequeno detalhe, tanto a ponto de escrever no livro de Gálatas. Gálatas 3, verso 27 diz assim: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, foste revestidos de Cristo. Todos quantos foram batizados em Cristo, foram revestidos em Cristo. Vou repetir. Todos quantos foram batizados em Cristo, foram revestidos em Cristo. Todos que foram batizados em nome de Jesus, foram revestidos de Jesus. Exatamente o que Paulo quer nos dizer. É exatamente o que Paulo quer nos dizer. Sabe, não só Paulo ou os demais apóstolos tinham entendimento. Em uma ocasião, que se encontra escrita no Atos 4, verso 10 a 12, conta uma história que Pedro foi preso. E agora que perguntaram para ele: olha, por que vocês estão fazendo essas coisas? O que está motivando vocês? E ele responde: seja conhecido por todos vós e todo Israel, que em nome de Jesus o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está este aqui, são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, edificadores, a qual foi posta como pedra angular, e nenhum outro há salvação debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens que devamos ser salvos. Pedro exalta o nome de Jesus e diz para os seus acusadores que não haveria um outro nome na qual nos traria a salvação, a não ser o nome de Cristo Jesus. Ele exalta mais uma vez o nome de Cristo Jesus. Convido você, mais uma vez, a gente abrir a Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 2, verso 12 e verso 3. Capítulo 2, verso 12 e capítulo 3, verso 1, melhor dizendo. Ele escreve a sua carta, Paulo escreve a sua carta com exortação para as pessoas que foram recém-convertidas, os quais foram sepultados juntamente com Cristo no batismo. E ele diz exatamente como eu falei aqui:
E ele continua ainda em Colossenses 3,17, dizendo assim: e tudo quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus o Pai. Tudo que nós devemos fazer em nome de Jesus, dando graças a Deus o Pai. Mateus 28, verso 18, diz assim: e aproximando Jesus, dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E posteriormente a esse verso, vem um dos versos mais controversos da Bíblia, na qual muitas pessoas o usam como fórmula batismal. Mateus 28, verso 19, que diz assim: portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando a gente observa esse texto e a gente percebe as inúmeras contradições, a gente percebe que essa aparente fórmula batismal, ela tira todo o mérito que foi dado para Jesus. O mérito de Jesus como nosso único Salvador, o mérito de Jesus como nosso intercessor. E você percebe que se realmente Jesus tivesse dito isso aos seus discípulos, eles o fariam? Nós lemos aqui diversos versos da Bíblia, mostrando que todos os discípulos de Jesus, inclusive Paulo, na qual foi chamado, realizaram seus batismos em nome de Jesus. Eu pergunto, talvez os discípulos antes de Jesus ter ido ao céu, eles podiam ser pessoas mentirosas, podiam ser contraditórias, eles podiam não compreender, mas depois daquela reunião que eles tiveram lá, que receberam o Espírito Santo de Deus, eu acredito que jamais eles fariam contrário à ordem de Jesus. Depois de 40 dias passados com Jesus, depois de ver Jesus subindo nas nuvens do céu, o coração deles ficou preenchido de saudade. E eu acredito que jamais, em hipótese alguma, eles fariam exatamente ao contrário do que Jesus disse. Então eu falo para você, nem eu, nem a TV Alto Clamor e nem ninguém aqui da TV Alto Clamor acreditamos que essa é a fórmula batismal, porque acreditamos que jamais os discípulos fariam ao contrário daquilo que Jesus ordenava. Nós compreendemos pela Escritura Sagrada e pela Bíblia que o batismo é em nome de Jesus, porque assim os apóstolos fizeram. E a gente viu aqui, durante esses minutos, a grande quantidade de texto, a grande quantidade de batismos que foram feitos, tanto de judeus como não judeus, no nome de Jesus. A gente viu aqui em inúmeros textos que não há um outro nome, nem no céu nem embaixo da terra, que seja tão poderoso quanto o nome de Jesus. Também vimos que não devemos sequer falar de salvação sem citar o nome de Jesus. Vimos aqui que o batismo ele simboliza a nossa morte e a ressurreição em Cristo Jesus, porque Jesus nos fez isso como exemplo para cada um de nós. Então, por mais que você tenha visto algum vídeo aqui na TV Alto Clamor falando ao contrário do que eu estou dizendo, não condiz com o nosso pensamento. Nós temos o firme propósito de seguir a Bíblia e viver o está escrito. E o nosso está escrito é aquilo que a gente leu anteriormente, falando que o batismo é em nome de Jesus. Mas talvez você fique se perguntando, como assim? Eu entendi a vida inteira que o batismo era assim, e agora é em nome de Jesus. Talvez você ainda não tenha tido a oportunidade de aprender e entender. Mas analise cada verso que foi falado aqui. E você vai perceber que a vontade de Jesus era que os batismos fossem feitos em seu nome. E sabe por que nós não acreditamos no batismo de Mateus 28, 19? Porque ele não condiz simplesmente com o que Jesus ordenou. Mas existem inúmeros eventos históricos que nos entristecem em saber que a Bíblia muitas vezes foi modificada para o bel prazer das pessoas que estavam ali no poder religioso, achando que teriam autoridade para fazê-lo. Por exemplo, na Enciclopédia Britânica, na 11ª edição, volume 3, página 82, nos diz assim: sempre as fontes antigas
menciona que o batismo era em nome de Jesus. Na Bíblia de Jerusalém, lá no rodapé, quando mostra lá o Mateus 28:19, fala assim: é possível que em sua forma precisa, essa fórmula Pai, Filho e Espírito Santo reflita a influência do uso litúrgico posteriormente fixado na comunidade primitiva. Sabe que o livro de Atos fala em batizar em nome de Jesus. Mais tarde deve ter sido estabelecida a associação do batizado nas três pessoas da Trindade. Aqui na revista Seleções, fala assim, depois do triunfo do cristianismo, na página 36, fala assim: os rituais mais dramáticos observados pelos primeiros cristãos foi o batismo. O seu objetivo era lavar toda a impureza resultante do pecado, preparando assim o iniciado para uma nova vida. Na sua forma mais elementar, a cerimônia exigia do candidato uma profissão de fé, em seguida a imersão total na água em nome de Jesus Cristo. Era assim, não é? Aqui na Enciclopédia da Religião, na página 53, diz assim: a religião primitiva sempre batizava em nome do Senhor Jesus, até o desenvolvimento da doutrina da Trindade no segundo século. Ainda aqui na Enciclopédia da Religião, no volume 2 agora, na página 377 e 389, mas diz assim: o batismo cristão era administrado usando o nome de Jesus. O uso da fórmula trinitariana de nenhuma forma foi sugerida pela história da igreja primitiva. O batismo sempre foi em nome de Jesus até o tempo do mártir Justino, quando a fórmula da Trindade foi usada. Quando a forma da Trindade foi usada. Agora vamos aqui analisar uma citação dos autores dessa mudança. O Papa Bento XVI diz assim, no seu livro Introdução ao Cristianismo, no capítulo 2, na página 82, diz assim: a forma básica da nossa profissão de fé, Mateus 28:19, tomou forma ao longo dos séculos II e III depois de Cristo, em conexão com a cerimônia do batismo. Trata-se originalmente de uma fórmula nascida em Roma. O próprio autor da mudança, né? Eu não digo o próprio autor que não foi ele que mudou, mas ele é o líder religioso do local que alterou a fórmula batismal, alterou ali a passagem da Bíblia, a fórmula batismal, entre o segundo e o terceiro século. Isso não é outra pessoa que está dizendo, é ali o próprio líder religioso do local que alterou. O próprio líder religioso do local que alterou. E olha o que diz mais aqui. No compêndio da História da Igreja, de autoria do Frei Dagoberto Roman, no volume 1, intitulado A Antiguidade Cristã, impresso pela editora Voz, página 90, 93 e 143 e 145, diz que a ordem do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo saiu da pena de Tertuliano no ano 197 depois de Cristo. Também aqui nós podemos citar Eusébio, bispo de Cerazéia, referido por muitos como o pai da igreja, mas da igreja deles, tá? A igreja, o pai da nossa igreja é Jesus. Diz que ele é referido aí como pai da igreja deles. Em seus escritos estão os primeiros relatos quanto à história do cristianismo primitivo. Ele possuía cópias do Evangelho de Mateus no idioma em hebraico, e em seus escritos citava frequentemente as palavras de Jesus em Mateus 28:19. Na versão original, na seguinte forma: ide, fazer discípulo a todas as nações em meu nome. Isso apresenta nos livros dele aqui, de Eusébio, né, de Cerazéia, chamado História Eclesiástica, livro 3, na página 24.6. E segundo ele, o texto original não falava para batizar no nome da Trindade. Ainda no livro Depois de Jesus, o Triunfo do Cristianismo, na página 153, fala assim: o dogma da Trindade inegavelmente foi criado pela Igreja de Roma,
e se fundamenta nas suposições filosóficas derivadas de ideias pagãs. Os primeiros estudos sobre o assunto surgiram a partir do segundo século depois de Cristo. O povo de Deus no terceiro século enfrentou uma crise de fé no interior das suas fileiras, em virtude dos debates a respeito da Trindade. A história revela que muitos cristãos opunham-se com a ideia de um Deus e trino, formado por Pai, Filho e Espírito Santo, o que parecia muito próximo do politeísmo dos seus vizinhos pagãos. Depois de Jesus, o triunfo do cristianismo, na página 153. E por último, fala aqui que a oficialização do dogma da Trindade ocorreu no quarto século, nos concílios de Nicéia, no ano de 326 d.C., e em Constantinopla, 381 d.C. Então você percebe que ao longo da história, primeiro, eles mudaram a fórmula batismal, porque eles queriam agregar o paganismo no cristianismo. E eles conseguiram, tiveram muito êxito, porque muitas pessoas passaram a seguir. Posteriormente ao batismo, é que eles oficializaram a doutrina da Trindade. E é por isso que muitos hoje fazem questão do batismo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Talvez você possa pensar assim, mas meus irmãos, né, falam-se tanto aí, até mesmo os pioneiros da igreja, os pais da igreja, falavam no batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim, eu acredito nisso. Eu já li muitos textos dos pioneiros dizendo isso realmente. Aí muitos dizem assim, mas como pode Deus não revelar a esses homens que o batismo é em nome de Jesus? Olha, Deus revelou muitas coisas para eles, mas eu acredito que não revelou tudo. Por que não revelou tudo? Deus, no ano de 1888, trouxe 2 pastores para falar sobre a justificação pela fé, na qual não aceitaram. Então eu entendo que para muitas mensagens eles ainda não estavam preparados. Para muitas mensagens. Talvez tivesse tido mais tempo. Talvez tivesse aceitado aquela mensagem, não só essa, como muitas outras. Deus haveria de ter revelado. Mas sabe, na nossa vida é assim também. Quando a gente deixa de acreditar em algo da Bíblia, quando a gente não pode avançar no conhecimento. Quando a gente deixa de conhecer algo da Bíblia, a gente não pode avançar mais no conhecimento. Talvez seja por isso que eles paralisaram ali na justificação pela fé. Talvez Deus estivesse ansioso para mostrar para eles o batismo em nome de Jesus, mas eles não puderam aprender, porque ainda não era o tempo deles. Mas nós que acreditamos que vivemos no tempo do fim, como diz no livro de Daniel e no livro de Apocalipse, que tudo seria revelado para nós. Não há nada na Escritura que ficará oculto, meu querido. Desde que você proponha ao seu coração, a cada dia mais, aprender mais e mais da palavra de Deus. Se revestir de Cristo. Para que seja ali aberta a tua mente e você possa compreender quais são as boas e maravilhosas obras que Deus quer fazer. Sabe? Eu não sei assim o que passa na tua mente nesse momento. Eu não sei o que pode passar diante de todos os versos que a gente viu. Eu só sei de uma coisa. Eu só sei que eu e a minha casa queremos servir ao Senhor. Eu e a minha casa queremos fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus. E é por isso que nesse momento, para encerrar a nossa mensagem, eu gostaria de orar por você. Para que você possa compreender não só esse assunto que foi falado aqui, mas também muitos outros assuntos que iremos tratar aqui. Eu te convido, aonde você está, a colocar o seu joelho no chão, a fechar os seus olhos e a receber essa oração no seu coração, para que você possa aceitar Jesus como Salvador pessoal da sua vida. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Pai querido e bondoso, Criador dos céus e da terra, nós sabemos, Senhor, que o Teu Filho foi muito mais do que um simples homem, Senhor, aqui na terra. Ele foi o Teu Filho. Ele veio nos salvar. Ele veio nos dar o exemplo, nos mostrar o caminho da salvação. E não só nos mostrar o caminho da salvação, mas Ele mesmo ser, Senhor, o caminho para nos conduzir à vida eterna.
O teu filho nos disse, Senhor, que se nós formos batizados, se a gente crer e for batizado, nós seremos salvos. A ordem que ele deu, Senhor, para os apóstolos, que tanto andou com ele intimamente, foi que batizasse em nome de Jesus e recebesse o dom do Espírito Santo. Derrame, Senhor, esse dom e ajude, ó Pai, aquele que não compreende, aquele que não entende, que ele possa se batizar em nome de Jesus e possa, Senhor, receber o Espírito Santo tão grandemente prometido na vida de cada um de nós. Eu te peço, Senhor, essa bênção na vida da pessoa que está assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E nos acompanhe aí, nós estaremos todos os dias com meditações da Palavra de Deus, para que a gente possa cada vez mais nos fortalecer através da Palavra. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde.